Olá, vamos fazer uma questão bem interessante aí envolvendo essa parte de física 3. É uma questão que poderíamos dizer que depois que você pega a manha, você consegue até achar essa questão bem simples. Mas ela tem seus detalhes. Vem comigo, olha só. Um anel circular de raio Rzão e densidade linear de carga lambda está localizado no plano YZ, com seu centro na origem do sistema de coordenadas O, como mostra a figura. Uma partícula de massa mzinho e carga qzinho é projetada a partir desse ponto que tem coordenadas x menos raiz de 3r, y0 e z0 na direção do ponto O, com uma velocidade inicial v. Qual é o menor valor de v para que a partícula não retorne a esse ponto P? Então a gente vai considerar que essa partícula, quando chegar no ponto O, ela vai parar. Então essa é, vamos dizer assim, o primeiro passo da questão. Vamos fazer um esqueminha aqui, né? Então a gente vai dizer que não existe perda de energia. Então a energia no início é igualzinho à energia no final. Só que no início vai existir a energia cinética e vai existir a energia potencial elétrica, que eu vou chamar aqui de EP1. E no final, a gente vai considerar que quando essa carga chega nesse ponto O, ela para e fica em equilíbrio. Então vai ter só uma energia potencial elétrica, que eu vou chamar de energia EP2. Agora vamos relembrar como é que calcula energia potencial. Bem, se eu tenho duas cargas, a energia potencial é calculada assim, ó, Qzinho dividido por D. Então, duas cargas, né, essa energia potencial pode ser uma energia de atração ou então uma energia de repulsão. Quando é uma energia atrativa, é porque as cargas têm sinais opostos. Quando a energia é repulsiva, né, essa energia está associada então ao sinal positivo, é porque essas cargas são iguais. No nosso caso aqui, esse anel, a gente vai considerar ele, por exemplo, positivo. E essa carga, ela é também positiva, então tem uma repulsão. É essa repulsão que freia essa carga e vai fazer com que ele chegue nesse ponto O com velocidade nula. Bem, mas professor, essa fórmula daqui, ó, é a fórmula para quando a gente tem duas cargas pontuais e não é o caso. Agora a gente tem um anel, né, com uma densidade linear lambda e uma carga Q. Como é que a gente calcula isso? Ó, é bem tranquilo, tá? Deixa eu desenhar um anel aqui e colocar essa carga nesse ponto. A primeira ideia é você pegar um pontinho, né, um pedacinho desse anel e dizer que esse pedacinho de anel ele tem um certo dq. Se eu disser que essa distância aqui, ó, é d e esse raio desse anel é rzinho, essa distância aqui eu consigo obter através de Pitágoras. Eu vou chamar ele de r. Essa carga, né, que tem aqui nesse ponto, eu vou chamar de q. Então, cadê a energia potencial entre esse pedacinho de carga e esse qzinho? Então, a energia potencial, a gente comentou que é Qzinho sobre a distância, não é isso? Agora a gente vai fazer uma pequena adaptação. A carga não vai ser Qzão, a gente vai dizer que essa carga é um dq, não é um infinitésimo de carga. Então, eu vou fazer a substituição. Eu vou manter aqui, ó, esse valor de K, deixa eu só colocar aqui, ó, a nossa canetinha, K de constante, esse Q, ele vai virar dqzinho, esse Q continua esse Q, porque é essa carga que encontra esse aqui, a distância é esse R, e essa energia é um infinitésimo de energia. Então, vou botar um DEP, beleza? E agora, professor, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as contribuições. Mas, professor, como eu tenho aqui um cone, as distâncias, à medida que eu for arrodeando, elas vão ser todas R's. Então, para você achar a energia potencial total, você vai fazer esse somatório, que é a integral desse DEP. Então, tudo que é constante vai para fora. Então, mas professor, todo mundo é constante. Vai sair esse K, vai sair esse Q e vai sair esse R. Vai ficar só a integral de dq.
Mas a integral de dq é a carga do anel. Essa carga do anel eu vou chamar de Qzão. Aí você pode dizer, nesse exercício não foi dado a carga do anel, foi dado a densidade linear, que é a quantidade de carga, né, que esse anel contém, dividido pelo comprimento do anel. Então, no nosso caso, eu vou chamar de Qzão e o comprimento do anel é 2πr. Então, a gente pode fazer essa troca. Ó. No lugar de Qzão, a gente faz meio pelos extremos, é lambda, que multiplica 2πr, beleza? Então, a expressão da energia potencial, lembrando que esse R ainda teria que fazer aqui Pitágoras. Ó. R é a raiz quadrada de R2 mais D2, beleza? Então, a gente agora tem a energia potencial na mão. A energia potencial na mão vai ficar como? Deixa eu só organizar aqui. Ó. A energia potencial vai ser esse K, o Qzinho, multiplicado pelo Qzão, que é lambda, que multiplica 2πr, beleza? Dividido pelo Rzinho, e esse Rzinho é essa raiz quadrada aqui, ó, tá? Então, raiz quadrada de R2 mais D2. Só que a gente pode organizar um pouco mais. Para o nosso exercício, foi fornecido que essa distância que eu chamei de D em módulo é raiz de 3R. Essa coordenada que ele se encontra aqui, ó, essa coordenada x, ela é 0 no ponto O e ela é menos raiz de 3R, né, nesse ponto P. Isso quer dizer que essa distância aqui, ó, do anel, do centro do anel ao ponto P, ela vale R raiz de 3, beleza? A gente vai fazer essa adaptação. Então, ó, no lugar desse D aqui, ó, que é do centro do anel até a carga, isso na nossa questão vale raiz de 3 vezes R. Bora fazer essa substituição? Então, quando eu pego no lugar de D e coloco raiz de 3 vezes R, isso aqui dá um valor bem legal. Isso aqui dá 3R ao quadrado, mais um R ao quadrado é 4R ao quadrado, e quando tira essa raiz dá 2R. Então, a gente está descobrindo esse Rzinho. Esse Rzinho vale 2R. Esse pacote aqui, ó, a gente acabou de fazer a conta e deu 2R. Muito bem. Então, vamos colocar aqui, ó, KQ vezes lambda 2πr sobre 2R. Ah, professor, esse 2 corta com esse 2 e esse R corta com esse R. Então, a gente acabou de achar a energia potencial no início, que eu chamei de EP1. Então, nós temos aqui, ó, lambda, que multiplica KQ. É só isso, professor, por enquanto é. Lembrando que esse K é comum nas questões a gente substituir por 1 sobre 4πε0. Daqui a pouco a gente vai fazer essa substituição. Então, tá aqui na mão esse EP1, lambda K vezes Q. Ótimo. Então, ó, esse EP1, lambda K vezes Q. Maravilha. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. E essa energia potencial 2, professor? Essa energia potencial 2 é mais simples do que a energia potencial 1. Por que é mais simples, professor? Porque a carga está no centro do anel. E aí, qual é a diferença? A diferença é que a distância, ó, desse elemento dq até essa carga que está no centro do anel é R. Então, a energia potencial associada a dq e q, esse DEP que a gente chamou, é a constante, uma das cargas que é dq, a outra carga que é q, dividido pela distância entre elas que é R. Aí tem que integrar. Tem que integrar, mas é de boa, é um somatório. Então, esse EP é a integral de DEP, então vai para fora quem for constante, que é KQ sobre R, integral de DQ. Mas a gente já viu que essa integral de dq é a carga do anel. E como é que eu calculo a carga do anel? Não é com lambda? Lambda é a carga contida no anel dividido pelo comprimento do anel. Como a gente já tinha feito antes, ó, essa carga do anel, ela é lambda que multiplica 2πr. Agora a gente vai fazer essa substituição. Como é que vai ficar essa expressão desse EP2? Esse EP2, KQ sobre R, tá aqui, ó, KQ sobre R, e eu preciso multiplicar pela carga do anel, que é lambda,
2πr. Vou cancelar isso daqui, ó. Então, cheguei nessa expressão. Essa expressão aqui, ó, K, Qzinho, lambda vezes 2π. Maravilha. Vou colocar aqui, ó, K, Qzinho, lambda vezes 2π. O que é que a gente tem que fazer agora? O que a gente tem que fazer é substituir o valor desse K. Esse K, né, 1 sobre 4π epsilon zero. Vamos fazer essa substituição e vamos isolar o valor da velocidade, porque é isso que está sendo pedido. Então, deixa só eu analisar aqui com mais calma. Lambda K sobre vezes Q. Lambda K vezes Q. Deixa eu ver se ficou tudo certo aqui, ó. Quando a gente fez essa simplificação, simplificou isso aqui também. Então, aqui eu tinha esquecido de manter um π, ó. Estava achando estranho. Então, vou colocar esse π que tinha sido esquecido, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questão, tem um π aqui. Maravilha. Então, quando você olha para cá, ó, é só você perceber que esse kq lambda π, ele encontra-se tanto nessa expressão quanto nessa. Então, gosto de dizer assim, ó, se eu chamar esse pacotinho aqui, ó, de coisa, aqui tem duas coisas menos uma coisa, ó, 2kq lambda π menos kq lambda π. Isso é igual a mv ao quadrado sobre 2. Duas coisas menos uma coisa é uma coisa só. Kq lambda π é o que sobrou desse lado direito. E agora eu vou multiplicar, né, por 2, dividir por m e tirar a raiz. Eu achei v. Isso ainda não está no gabarito porque eu tenho que substituir esse k. Olha o k aqui, ó, 1 sobre 4π epsilon zero. Fazendo isso, a gente mata a nossa questão. Vamos fazer isso então, ó. A velocidade vai ser a raiz quadrada. No lugar desse k, eu coloco 1 sobre 4π epsilon zero e mantenho todo o resto. Qzinho lambda π vezes esse 2, não é? Dividido por m. Maravilha. Então, esse π corta com esse π, posso simplificar esse 2 com esse 4 e vamos encontrar o valor da velocidade. Embaixo vai ter 2m epsilon zero, certo? Porque eu simplifiquei. E em cima vai ter esse q vezes lambda. Achamos, então, ó, a velocidade. E agora a gente vai procurar no gabarito. Raiz quadrada de q lambda sobre 2m epsilon zero. Então, não tem gabarito, professor. Isso é a segunda fase. Tá pensando o quê? Pois é. Então, ó, fechamos a nossa questão. E aí a gente percebe que o lance era sacar como calcular a energia potencial de um anel. Mas temos certeza que isso, ó, se não está acostumado, já se ligou que tem que ficar. Beleza? Valeu!